Esse é meu último pão, mas a senhora está com fome, pode pegar. A Virgem Maria nos abençoa e dá em dobro. O sol ainda não havia nascido quando Marina abriu os olhos naquela manhã de sábado. Aos 43 anos, seu corpo já conhecia o peso de acordar antes da luz, antes do canto dos pássaros, antes que qualquer esperança se movesse nas ruas de terra da periferia. Ela se levantou devagar do colchão fino estendido no chão, tentando não acordar os 3 filhos que dormiam amontoados ao seu lado. O casebre tinha apenas 2 cômodos, paredes de tijolo sem reboco, um telhado de zinco que transformava a casa num forno durante o dia e numa geladeira à noite. Na pequena cozinha, Marina acendeu o fogão a lenha com os últimos gravetos secos que havia guardado. A fumaça subiu lenta, enchendo o cômodo com aquele cheiro de cinza e madeira queimada que já fazia parte da pele dela. Sobre a mesa tosca de madeira estava o último punhado de farinha, tão pouco que cabia na palma da mão. Ela olhou para aquilo como quem olha para um milagre impossível. Tinha que fazer aquilo render. Tinha que transformar aquele pó branco em algo que enchesse, nem que fosse só um pouco, a barriga de Rodrigo, de 9 anos, de Luana, de 7, e do pequeno Bento, que acabara de fazer 4 anos e ainda chorava de madrugada pedindo comida. Ela misturou a farinha com um fio de água, uma pitada de sal que restava no fundo de um saquinho rasgado, e começou a amassar. Suas mãos tremiam, não de frio, era outra coisa. Era um medo de não conseguir. Era a vergonha de ser mãe e não ter o que dar. Colocou a massa no forno improvisado e ficou ali parada, olhando para aquele pedaço pequeno de pão que começava a dourar. Se dividissem em 4, cada um teria um pedaço do tamanho de 2 dedos, nada mais. As lágrimas vieram sem pedir licença. Marina enxugou o rosto com as costas da mão e olhou para a imagem pequena de Nossa Senhora que guardava num cantinho da parede. Uma estampa desbotada, presa com fita adesiva velha. Ela não conseguiu falar nada, só agradeceu. Agradeceu por ter ao menos aquilo, por ter acordado, por ter os filhos vivos ao lado dela. 2 semanas antes, a vizinha do outro lado da rua tinha perdido o filho mais novo para uma febre que não teve dinheiro para tratar. Marina agradeceu por não estar enterrando ninguém. Quando o pão ficou pronto, ela tirou do fogo e colocou sobre a mesa. Era pequeno, mas estava quente e cheiroso. Ela olhou para aquele pão como quem olha para a última coisa que resta no mundo. Porque era. Às 7 da manhã, Marina varria a calçada de terra na frente de casa. O sol já queimava forte, mesmo sendo cedo. Ela ouvia o barulho das vizinhas abrindo janelas, o galo cantando 3 casas para baixo e o som metálico de baldes batendo nos tanques. A vida seguia, mesmo quando parecia que não tinha mais para onde ir. Foi quando viu a senhora idosa descendo a rua devagar, muito devagar, muito devagar. A mulher devia ter mais de 80 anos, cabelos brancos presos num coque torto, roupa gasta e manchada, as costas tão curvadas que parecia carregar um peso invisível. Ela andava apoiada num pedaço de madeira, como se cada passo custasse todo o ar dos pulmões. O rosto dela era fino, marcado por rugas profundas, e os olhos estavam fundos, como se a vida já tivesse sugado tudo o que ela tinha para dar. Marina parou de varrer e ficou olhando. A senhora bateu na casa da dona Cláudia, a porta se fechou. Bateu na casa da dona Shirley, a janela se fechou. Foi em mais 3 casas, todas fechadas. Ninguém abriu, ninguém deu nada. A velhinha continuou andando, cambaleando, até parar bem na frente da casa de Marina. Ela olhou nos olhos de Marina e disse, com uma voz tão fraca que quase não saía: "Filha, tem um pedaço de pão? Faz 2 dias que não como nada." Marina sentiu o coração apertar no peito. Ela olhou para aquela mulher e viu a própria mãe, que tinha morrido fazia 10 anos. Viu a si mesma daqui a 30 anos, se Deus permitisse que chegasse lá. Viu o rosto de todo mundo que já tinha passado fome e ficado em silêncio, esperando que alguém enxergasse. Ela não pensou 2 vezes. Entrou em casa, pegou o pão inteiro que estava sobre a mesa, o pão que era para alimentar Rodrigo, Luana e Bento, e voltou para a rua. Colocou o pão nas mãos trêmulas da senhora com tanto cuidado como se estivesse entregando algo sagrado. A velhinha olhou para o pão, depois olhou para Marina e perguntou, com os olhos cheios d'água: "É tudo isso para mim, filha? Mas e os seus meninos?" Marina sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. "A senhora precisa mais do que eu. Deus vai dar um jeito." A senhora apertou o pão contra o peito, agradeceu com a voz embargada e foi embora lentamente. Marina ficou parada na calçada, vendo ela sumir na curva da rua. E algo dentro dela, algo que nem ela sabia explicar, disse que tinha feito a coisa certa. Mesmo que isso significasse ouvir os filhos chorando de fome mais tarde.
mesmo que significasse passar mais um dia sem comer. Ela tinha feito certo. Mas o que viria depois mudaria tudo. Carmen sentiu um peso no peito. Não era dor, não era azia, era outra coisa. Como se alguém estivesse olhando para ela de um lugar que ela não conseguia ver. Ela balançou a cabeça e tentou ignorar, mas o peso continuava ali. Josiane também sentiu um mal-estar súbito, uma sensação de que tinha feito algo errado, mas sem saber exatamente o que. Ela parou de comer e ficou olhando para o prato. Mãe, a senhora não acha que a gente foi pesada demais com a Marina? Carmen franziu a testa. Pesada? Eu falei a verdade. A mulher é boba. Ponto. Mas a voz dela saiu menos firme do que antes. Lá fora, na rua, as outras vizinhas que tinham rido também começaram a sentir algo. Dona Lourdes voltou para dentro de casa e sentou na cadeira, inquieta. Fernanda tentou voltar a arrumar as roupas que ia vender, mas não conseguia parar de pensar na cena. Clarice, que sempre tinha algo para falar, ficou estranhamente quieta. Era como se uma presença silenciosa tivesse descido sobre aquela rua. Uma presença que não acusava, mas que também não deixava ninguém fingir que nada tinha acontecido. Enquanto isso, dentro da casa de Marina, a situação era diferente. Os 3 filhos estavam sentados ao redor da mãe. Rodrigo segurava a mão dela. Luana apoiava a cabeça no ombro dela. Bento tinha adormecido no colo, cansado de tanto chorar. Marina continuava rezando. Cada Ave Maria saía como um suspiro. Cada Pai Nosso carregava o peso de quem não tem mais para onde ir, a não ser para cima. Ela não estava pedindo riqueza, não estava pedindo luxo. Estava apenas pedindo que os filhos não passassem fome, que tivessem forças para acordar no dia seguinte, que Deus não abandonasse aquela família que já tinha perdido tanto. Mãe do céu, sussurrou Marina, com a voz embargada. Eu sei que a senhora também foi mãe. A senhora também teve que proteger seu filho. A senhora também teve medo, também passou necessidade, também não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Então a senhora entende o que eu tô sentindo agora. Ela apertou o terço contra o peito. Eu confio que a senhora não vai deixar meus meninos sozinhos. Eu dei aquele pão porque era o certo, e se tiver que passar fome, eu passo. Mas eles, mãe, eles são pequenos, eles não merecem isso. As lágrimas escorriam pelo rosto dela sem parar. Rodrigo, mesmo sendo criança, entendeu a dor da mãe. Ele abraçou ela com força e disse: Mãe, eu não tô com tanta fome assim, eu aguento mais um pouco. Marina apertou o filho contra o peito e chorou ainda mais, porque a inocência dele doía mais do que a própria fome. O relógio invisível do tempo continuava andando. 11 da manhã, meio-dia se aproximando. O sol no ponto mais alto. O calor entrando pelas frestas da casa como se quisesse lembrar que a vida não parava, mesmo quando tudo parecia impossível. E então, algo aconteceu. Bateram na porta. Marina ergueu o rosto, enxugou nas lágrimas e se levantou devagar. Rodrigo e Luana também se levantaram. Ela abriu a porta, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar. Era a mesma senhora idosa de antes, a que tinha recebido o pão, mas havia algo diferente nela. Seus olhos, que antes pareciam apagados pela fome e pelo cansaço, agora brilhavam. Um brilho estranho, um brilho que não era deste mundo. A senhora entrou devagar. E ao cruzar a porta, Marina sentiu o ar mudar. Sentiu como se o tempo tivesse parado, como se nada mais existisse além daquele momento. A luz do sol que entrava pela janela pareceu se concentrar ao redor da velha. E então, diante dos olhos arregalados de Marina e das crianças, a transformação começou. A figura curvada e frágil foi envolvida em uma luz prateada, suave, mas tão intensa que era impossível desviar o olhar. A velhice desapareceu. As rugas sumiram, as costas curvadas se endireitaram, e no lugar daquela mulher cansada, surgiu uma figura de beleza impossível de descrever. Ela trajava um manto azul celeste que parecia feito de luz líquida. Uma túnica branca radiante cobria seu corpo, e sobre sua cabeça, uma coroa de 12 estrelas brilhava suavemente. Seus pés descalços flutuavam alguns centímetros acima do chão de terra batida. Seu rosto era jovem, mas seus olhos continham toda a sabedoria do universo. E ao redor dela, o perfume de rosas se intensificou, preenchendo cada canto daquela casa pequena. Marina caiu de joelhos. Rodrigo e Luana também. Bento acordou assustado e começou a chorar, mas ao olhar para aquela presença luminosa, parou imediatamente e ficou em silêncio.
Com os olhos arregalados, era Nossa Senhora, a Virgem Maria, a Mãe de Deus, a mãe de todos os que sofrem. E ela estava ali, na casa de Marina, na periferia de uma cidade esquecida, no meio da pobreza mais extrema. Maria estendeu suas mãos delicadas em direção a Marina. Suas manos eram claras, suaves, mas havia marcas nelas, não de feridas, mas de trabalho. Mãos que conheciam o peso de carregar, de lavar, de cuidar. E então ela falou. Sua voz era melodiosa, mas firme. Carmen sentiu um peso no peito. Não era dor, não era azia, era outra coisa. Como se alguém estivesse olhando para ela de um lugar que ela não conseguia ver. Ela balançou a cabeça e tentou ignorar, mas o peso continuava ali. Josiane também sentiu um mal-estar súbito, uma sensação de que tinha feito algo errado, mas sem saber exatamente o que. Ela parou de comer e ficou olhando para o prato. Mãe, a senhora não acha que a gente foi pesada demais com a Marina? Carmen franziu a testa. Pesada? Eu falei a verdade. A mulher é boba, ponto. Mas a voz dela saiu menos firme do que antes. Lá fora, na rua, as outras vizinhas que tinham rido também começaram a sentir algo. Dona Lourdes voltou para dentro de casa e sentou na cadeira. Fernanda tentou voltar a arrumar as roupas que ia vender, mas não conseguia parar de pensar na cena. Clarice, que sempre tinha algo para falar, ficou estranhamente quieta. Era como se uma presença silenciosa tivesse descido sobre aquela rua. Uma presença que não acusava, mas que também não deixava ninguém fingir que nada tinha acontecido. Enquanto isso, dentro da casa de Marina, a situação era diferente. Os 3 filhos estavam sentados ao redor da mãe. Rodrigo segurava a mão dela. Luana apoiava a cabeça no ombro dela. Bento tinha adormecido no colo, cansado de tanto chorar. Marina continuava rezando. Cada Ave Maria saía como um suspiro. Cada Pai Nosso carregava o peso de quem não tem mais para onde ir, a não ser para cima. Ela não estava pedindo riqueza, não estava pedindo luxo, estava apenas pedindo que os filhos não passassem fome, que tivessem forças para acordar no dia seguinte, que Deus não abandonasse aquela família que já tinha perdido tanto. Mãe do céu, sussurrou Marina com a voz embargada, eu sei que a senhora também foi mãe, a senhora também teve que proteger seu filho. A senhora também teve medo, também passou necessidade, também não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Então a senhora entende o que eu tô sentindo agora. Ela apertou o terço contra o peito. Eu confio que a senhora não vai deixar meus meninos sozinhos. Eu dei aquele pão porque era o certo. E se tiver que passar fome, eu passo. Mas eles, mãe, eles são pequenos. Eles não merecem isso. As lágrimas escorriam pelo rosto dela sem parar. Rodrigo, mesmo sendo criança, entendeu a dor da mãe. Ele abraçou ela com força e disse: Mãe, eu não tô com tanta fome assim. Eu aguento mais um pouco. Marina apertou o filho contra o peito e chorou ainda mais, porque a inocência dele doía mais do que a própria fome. O relógio invisível do tempo continuava andando. 11 da manhã, meio-dia se aproximando. O sol no ponto mais alto. O calor entrando pelas frestas da casa como se quisesse lembrar que a vida não parava, mesmo quando tudo parecia impossível. E então, algo aconteceu. Bateram na porta. Marina ergueu o rosto, enxugou as lágrimas e se levantou devagar. Rodrigo e Luana também se levantaram. Ela abriu a porta, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar. Era a mesma senhora idosa de antes, a que tinha recebido o pão. Mas havia algo diferente nela. Seus olhos, que antes pareciam apagados pela fome e pelo cansaço, agora brilhavam. Um brilho estranho, um brilho que não era deste mundo. A senhora entrou devagar, e ao cruzar a porta, Marina sentiu o ar mudar. Sentiu como se o tempo tivesse parado, como se nada mais existisse além daquele momento. A luz do sol que entrava pela janela pareceu se concentrar ao redor da velha senhora. E então, diante dos olhos arregalados de Marina e das crianças, a transformação começou. A figura curvada e frágil foi envolta em uma luz prateada, suave, mas tão intensa que era impossível desviar o olhar. A velhice desapareceu, as rugas sumiram, as costas curvadas se endireitaram, e no lugar daquela mulher cansada, surgiu uma figura de beleza impossível de descrever.
Ela trajava um manto azul celeste que parecia feito de luz líquida. Uma túnica branca radiante cobria seu corpo, e sobre sua cabeça, uma coroa de 12 estrelas brilhava suavemente. Seus pés descalços flutuavam alguns centímetros acima do chão de terra batida. Seu rosto era jovem, mas seus olhos continham toda a sabedoria do universo. E ao redor dela, o perfume de rosas se intensificou, preenchendo cada canto daquela casa pequena. Marina caiu de joelhos, Rodrigo e Luana também. Bento acordou assustado e começou a chorar, mas ao olhar para aquela presença luminosa, parou imediatamente e ficou em silêncio, com os olhos arregalados. Era Nossa Senhora, a Virgem Maria, a Mãe de Deus, a Mãe de todos, e ela estava ali, na casa de Marina, na periferia de uma cidade esquecida, no meio da pobreza mais extrema. Maria estendeu suas mãos delicadas em direção a Marina. Suas mãos eram claras, suaves, mas havia marcas nelas, não de feridas, mas de trabalho. Mãos que conheciam o peso de carregar, de lavar, de cuidar. E então ela falou. Sua voz era melodiosa, mas firme. Terna, mas cheia de autoridade. Uma voz que acalmava e, ao mesmo tempo, despertava. Filha querida, você me deu seu último pão quando eu estava com fome. Você partilhou o que não tinha, confiando que Deus proveria. Sua fé e generosidade tocaram o coração do céu. Marina não conseguia falar. As lágrimas escorriam, mas agora eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de alívio, de reconhecimento, de amor puro. Maria continuou. Vim recompensar sua caridade e mostrar que nenhum ato de amor passa despercebido aos olhos de Deus. Mas também vim corrigir os corações endurecidos que zombaram de você e ensinar uma lição a esta comunidade. E naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. As paredes da casa de Marina se tornaram transparentes. Não fisicamente, elas continuavam ali, mas espiritualmente, todos que estavam nas casas vizinhas conseguiram ver perfeitamente o que estava acontecendo dentro daquela casa. Carmen, que estava lavando louça, viu. Josiane, que estava no quarto, viu. Dona Lourdes, Fernanda, Clarice, todas viram. E ao verem, ficaram paralisadas de terror e espanto. Porque ali, diante dos olhos delas, estava a Virgem Santíssima, radiante, real, presente. E ela olhou diretamente para Carmen. Carmen soltou o prato que estava lavando. Ele caiu na pia e se partiu ao meio, mas ela nem percebeu. Seu corpo inteiro tremia. Josiane saiu correndo do quarto e parou ao lado da mãe, segurando a parede para não cair. As duas estavam vendo a mesma coisa e sabiam, no fundo da alma, que aquilo não era ilusão, não era sonho, era real. Maria olhou para Carmen através daquela parede invisível. Seus olhos eram cheios de compaixão, mas também de verdade. E quando ela falou, sua voz atravessou as paredes, os muros, as distâncias e chegou diretamente no peito de cada mulher que tinha rido de Marina. Você zombou da generosidade, disse Maria com firmeza maternal. Chamou de tolice o que é virtude. Guardas teu ouro enquanto teu coração apodrece na avareza. Preferes tua segurança egoísta ao amor ao próximo. Carmen tentou falar, mas nenhum som saiu. Suas pernas fraquejaram. Ela se segurou na mesa, mas o peso da culpa era maior do que ela conseguia suportar. Maria ergueu a mão, e de repente, Carmen viu algo que a fez gritar. Ela viu a si mesma deitada numa cama de hospital, velha, sozinha, doente. Ninguém ao lado, nenhum filho, nenhum amigo. As enfermeiras entravam e saíam sem olhar no rosto. Ela gritava pedindo ajuda, mas ninguém ouvia. Ela chamava por Josiane, mas Josiane não estava lá. E ao lado da cama, uma pilha de dinheiro. Todo o dinheiro que ela tinha guardado debaixo do colchão. Mas de que adiantava? Não comprava um segundo a mais de vida. Não comprava um abraço. Não comprava perdão. A visão mudou. Carmen viu o próprio funeral. Poucas pessoas, ninguém chorando de verdade. Apenas comentários vazios. Ela era fechada, nunca ajudou ninguém. Morreu do jeito que viveu, sozinha.
E então, a visão mais dolorosa de todas. Carmen viu Marina, mas não a Marina de agora, a Marina do futuro, cercada pelos filhos crescidos, netos no colo, sorrindo, em paz. E ao lado dela, a presença luminosa de Maria, segurando sua mão na hora da morte, levando-a para casa. O contraste era brutal, esmagador, insuportável. Carmen caiu de joelhos no chão da própria cozinha e gritou: "Perdão, perdão, Mãe Santíssima, eu errei, eu fui cruel, perdão." Josiane também caiu. As duas choravam desesperadamente, não de medo do castigo, mas de vergonha por terem sido tão cegas, tão duras, tão pequenas. Maria então virou o olhar para as outras vizinhas, e uma por uma, elas também receberam visões. Dona Lourdes viu os momentos em que recusou ajuda aos pobres. Fernanda viu as vezes em que humilhou quem não tinha dinheiro para pagar. Clarice viu todas as fofocas maldosas que espalhou, destruindo reputações por prazer. Todas caíram, todas choraram, todas pediram perdão. E então, Maria virou seu olhar para Marina, que ainda estava de joelhos, tremendo de emoção. Maria tocou suavemente a testa de Marina, e no instante desse toque, Marina foi inundada por visões celestiais. Ela viu o momento exato em que decidiu dar o pão, e viu que naquele instante milhares de anjos se alegraram no céu. Viu que seu gesto simples tinha sido registrado no livro da vida como precioso. Viu que cada lágrima que ela derramou foi recolhida por Deus como se fosse pérola. E então ela viu algo que a fez chorar ainda mais. Viu seu marido. Ele estava vivo, não aqui, mas lá, no paraíso. Ele sorria para ela com orgulho, com amor, esperando o dia em que se reencontrariam. E ao lado dele, Jesus e Maria, acolhendo-o como filho amado. Maria levou as mãos ao rosto e soluçou, não de tristeza, de alívio, de certeza, de paz. Maria então se abaixou e levantou Marina pelos braços, com ternura infinita. "Levanta, filha, você não precisa mais chorar de desespero. Vim trazer alívio, vim trazer justiça. E vim te dizer que seu sofrimento não foi em vão." Marina olhou nos olhos de Maria e conseguiu finalmente falar. "Mãe, eu não mereço isso." Maria sorriu, um sorriso que continha todo o amor do universo. "Ninguém merece a graça, filha, mas Deus a dá assim mesmo, porque Ele é amor." E então Maria olhou para as crianças, que ainda estavam ajoelhadas, paralisadas de reverência. Ela se aproximou deles, acariciou a cabeça de cada um e disse: "Rodrigo, Luana, Bento, vocês têm uma mãe abençoada. Honrem ela, cuidem dela e nunca esqueçam o que viram hoje." Os três, mesmo sendo crianças, entenderam a grandeza daquele momento. Rodrigo assentiu com a cabeça. Luana começou a chorar baixinho. Bento estendeu as mãozinhas na direção de Maria e ela pegou ele no colo, abraçando-o com a ternura que só uma mãe conhece. Então, Maria voltou a olhar para Marina e disse: "Agora vou fazer justiça, mas não uma justiça de destruição, uma justiça de restauração." Ela se virou em direção à pequena despensa vazia de Marina, e com um gesto suave de sua mão, o milagre começou. Se essa história está tocando seu coração até aqui, talvez seja a hora de escrever amém nos comentários, porque às vezes um simples amém é o começo de uma mudança que a gente nem imagina. A despensa de Marina era um armário tosco feito de madeira velha, com apenas 2 prateleiras tortas. Estava vazia, completamente vazia. Nem um grão de arroz, nem uma colher de farinha. Nada. Maria estendeu a mão na direção daquele armário. Seus dedos não tocaram a madeira, mas algo invisível começou a acontecer. Uma luz suave, dourada, emanou de sua palma e envolveu a despensa como uma névoa luminosa. E então, diante dos olhos de Marina e das crianças, o impossível aconteceu. Sacos de farinha começaram a aparecer. Não caíram do teto, não vieram de lugar nenhum. Simplesmente surgiram, como se sempre tivessem estado ali, esperando para serem descobertos.
Sacos de arroz, de feijão, de açúcar, latas de óleo, pacotes de macarrão, café, leite em pó, sal, tudo novo, tudo inteiro, tudo abundante. As prateleiras que antes estavam vazias e empoeiradas agora transbordavam de alimento. Marina levou as mãos à boca, incapaz de acreditar no que via. Rodrigo soltou um grito de alegria. Luana começou a pular. Bento batia palminhas, rindo sem entender completamente, mas sentindo que algo maravilhoso estava acontecendo. Mas Maria não parou por aí. Ela se virou para a mesa pequena da cozinha, aquela mesma mesa onde antes estava o último pão. E sobre ela começaram a surgir pães. Não um, não dois, mas uma pilha inteira de pães frescos, ainda quentinhos, como se tivessem acabado de sair do forno. O cheiro tomou conta da casa, um cheiro que fazia a boca salivar, que despertava a fome adormecida, que trazia vida de volta àquele lugar. Ao lado dos pães apareceram frutas, bananas maduras, laranjas viçosas, maçãs vermelhas reluzentes. E então uma jarra de suco fresco, manteiga, queijo, presunto, tudo o que uma família precisava para se alimentar bem, com dignidade, com fartura. Marina caiu de joelhos novamente, mas desta vez não de dor. Era gratidão, era alívio, era a certeza de que Deus não tinha esquecido dela, de que as orações não tinham sido em vão, de que a fé dela não tinha sido tolice, como Carmen havia dito. Mãe do céu, sussurrou Marina com a voz quebrada. Como eu vou agradecer isso? Maria se abaixou, colocou as mãos sobre os ombros de Marina e respondeu com ternura. Você já agradeceu, filha, quando deu seu último pão, quando confiou, mesmo sem ver, quando amou mais do que a si mesma. Esse é o agradecimento que o céu procura. Então, Maria olhou para a velha máquina de costura de Marina, que estava num canto do cômodo, enferrujada, com a correia quebrada, praticamente inutilizada. Maria tocou a máquina com a ponta dos dedos e instantaneamente a ferrugem desapareceu. A correia se reconstituiu, as peças que estavam gastas voltaram a brilhar como novas. A máquina ficou perfeita, como se tivesse saído da loja naquele momento. Esta máquina vai te dar trabalho abundante nos próximos meses, disse Marina. Você não vai mais precisar mendigar serviço, o serviço virá até você. Marina olhou para a máquina restaurada e começou a chorar de novo, porque aquilo significava dignidade, significava poder sustentar os filhos com o próprio trabalho, significava futuro. Mas enquanto isso acontecia dentro da casa de Marina, lá fora, na casa de Carmen, a transformação era de outro tipo. Carmen ainda estava de joelhos no chão da cozinha, chorando desesperadamente. Josiane estava igualmente destruída. E então, através daquela visão sobrenatural que ainda permitia que elas vissem o interior da casa de Marina, ouviram a voz de Maria. Maria virou o rosto na direção de Carmen, e mesmo estando em casas diferentes, era como se estivessem frente a frente. Carmen, disse Maria com firmeza, mas sem raiva. Sua conversão é sincera? Carmen ergueu o rosto molhado de lágrimas e gritou. É, Mãe Santíssima, eu juro que é. Eu fui cega, eu fui cruel, mas eu quero mudar, eu quero ser diferente. Maria inclinou levemente a cabeça, como quem avalia a sinceridade de um coração. E então disse, então levanta, e usa tua prosperidade não para acumular, mas para partilhar. Torna-te instrumento de providência para os necessitados desta rua, porque de nada adianta ter muito se o coração está vazio. Carmen assentiu freneticamente. Eu prometo, eu vou dividir tudo, eu vou ajudar todo mundo que precisar. E naquele momento, algo mudou dentro de Carmen. Não foi só medo de castigo, foi genuíno arrependimento. Foi a vergonha de ter sido tão pequena diante de algo tão grande. Foi a percepção de que tinha desperdiçado anos vivendo de forma mesquinha, quando poderia ter vivido de forma generosa. Josiane também se levantou e disse, ainda tremendo, Mãe Santíssima, eu também quero ajudar, eu também quero consertar o que fiz de errado. Maria sorriu, um sorriso que aceitava, que perdoava, que abria portas. Então vai até a casa de Marina, pede perdão a ela e oferece tua ajuda, não com palavras vazias, mas com ações verdadeiras.
Josiane não esperou nem um segundo. Ela correu até a porta, atravessou o pequeno espaço entre as duas casas e entrou na casa de Marina com o rosto ainda molhado de lágrimas. Ao ver Maria ali, em toda sua glória, Josiane caiu de joelhos imediatamente, tremendo de reverência e medo. "Perdão, Marina!" gritou ela, olhando para Marina com desespero genuíno. "Perdão por tudo que eu falei, por tudo que eu ri. Eu fui horrível, eu fui cruel. Me perdoa, pelo amor de Deus!" Marina, que tinha um coração incapaz de guardar rancor, se levantou e foi até Josiane. Ela a puxou pelos braços, fazendo-a levantar e a abraçou. "Eu te perdoo", disse Marina, simples assim. E naquele abraço, algo se quebrou. A dureza, a mágoa, o orgulho, tudo foi embora. E no lugar ficou só o amor, o perdão, a restauração. Carmen entrou logo em seguida, também chorando, também pedindo perdão. Marina a abraçou também. E uma por uma, as outras vizinhas que tinham zombado começaram a entrar na casa. Dona Lourdes, Fernanda, Clarice, todas de joelhos diante de Maria. Todas pedindo perdão a Marina. E Marina, com aquele coração enorme que Deus tinha dado a ela, perdoou todas, uma por uma, sem cobrar, sem humilhar, sem fazer nenhuma delas sentir menor do que eram, porque ela entendia que todos erram, que todos precisam de perdão, que todos precisam de uma nova chance. Maria olhou para aquela cena e seus olhos brilharam de alegria, porque ali estava acontecendo o que o céu mais deseja: conversão verdadeira, restauração de corações, amor vencendo o egoísmo. Então ela ergueu as mãos e disse, em voz alta para que todos ouvissem: "Esta rua foi marcada pelo egoísmo, mas a partir de hoje será marcada pela generosidade. Nenhum de vocês passará necessidade se aprenderem a partilhar. Nenhum de vocês ficará só se aprenderem a acolher. Porque onde há amor, ali está Deus, e onde está Deus, ali está a provisão." E então, algo extraordinário aconteceu. As outras casas da rua, aquelas que também estavam passando dificuldade, começaram a receber provisões. Não no mesmo nível da casa de Marina, mas o suficiente para ninguém passar fome naquela semana. Era como se o milagre da multiplicação tivesse se espalhado, como se a fé de Marina tivesse aberto uma porta espiritual sobre aquela comunidade inteira. As pessoas saíram de suas casas olhando umas para as outras com espanto, perguntando se tinham visto, se tinham sentido. E todas confirmavam, sim, tinha acontecido algo sobrenatural, algo que não podia ser explicado, algo que só podia vir de Deus. E no centro de tudo, dentro daquela casa pequena, Maria permanecia ali, radiante, serena, amorosa. Ela olhou para Marina e disse: "Minha missão aqui está completa. Mas não se esqueça, filha, eu nunca estou longe. Quando você reza, eu ouço. Quando você chora, eu enxugo. Quando você precisa, eu providencio. Porque sou mãe, e mães nunca abandonam seus filhos." Marina queria pedir para ela ficar, queria segurar aquela presença para sempre, mas sabia que não é assim que funcionava. Sabia que a fé é justamente acreditar sem ver, confiar sem tocar. Então ela apenas disse: "Obrigada, mãe, por tudo, por ter vindo, por ter me ouvido, por ter cuidado dos meus filhos." Maria sorriu mais uma vez, e então, lentamente, sua forma começou a se dissolver. Não desapareceu de repente. Foi suave, como uma luz que vai se apagando aos poucos. Seu manto azul se tornou névoa, sua figura se tornou brilho, e então, silêncio. Mas o perfume de rosas permaneceu, e a sensação de paz também, porque Maria tinha estado ali. E quando Maria passa, ela deixa marcas eternas. Os dias que se seguiram foram diferentes, completamente diferentes. Carmen cumpriu sua promessa. Na segunda-feira de manhã, ela abriu a porta de casa e começou a distribuir comida para todas as famílias pobres da rua. Arroz, feijão, óleo, açúcar, tudo o que tinha guardado em excesso. Ela não fazia questão de ser elogiada, não queria reconhecimento, só queria consertar, só queria ser diferente. Josiane se ofereceu para cuidar dos filhos de Marina enquanto ela trabalhava na máquina de costura. E exatamente como Maria havia dito, o trabalho começou a aparecer. Não de forma normal, de forma sobrenatural. Mulheres que Marina nunca tinha visto começaram a bater na porta dela pedindo serviços de costura.
Diziam que tinham ouvido falar dela, que tinham sonhado com ela, que sentiram um impulso inexplicável de procurar justamente aquela casa. E Marina trabalhava, costurava vestidos, calças, lençóis, cortinas, e o dinheiro entrava. Não era riqueza, mas era o suficiente. Era digno, era fruto do próprio trabalho abençoado por Deus. Rodrigo, Luana e Bento voltaram a sorrir, voltaram a brincar, voltaram a ser crianças, porque agora tinham comida no prato. Tinham roupa limpa, tinham uma mãe que não precisava mais chorar de desespero todas as noites. Dona Lourdes, que antes era fechada e amargurada, começou a visitar os vizinhos. Levava um cafezinho aqui, um pedaço de bolo ali, pequenos gestos mais cheios de significado. Fernanda passou a vender roupas mais baratas para quem não podia pagar o preço cheio. Clarice parou de espalhar fofocas e começou a espalhar notícias boas. A rua inteira mudou. Não foi da noite para o dia, mas foi real. As pessoas começaram a se cumprimentar na rua, começaram a se ajudar, começaram a perceber que a vida fica mais leve quando se vive junto, e não cada um por si. E tudo isso por causa de um pão, um simples pão, dado por uma mulher que não tinha nada, mas que tinha tudo o que importava: fé. 3 meses depois, Carmen usou o dinheiro que tinha guardado debaixo do colchão para criar uma pequena despensa comunitária na própria garagem. Qualquer família que estivesse passando necessidade podia ir lá e pegar alimentos gratuitamente, sem burocracia, sem humilhação, só amor prático. Josiane se tornou catequista voluntária na igreja do bairro. Ensinava as crianças pobres a rezar, a ter fé e contava a história da aparição de Maria para quem quisesse ouvir. E as crianças ouviam com os olhos arregalados, maravilhadas, sabendo que Deus não estava longe, que Ele estava ali, no meio delas. A rua que antes era conhecida como Rua da Miséria pelos moradores mais antigos, agora era chamada de Rua da Providência, porque ali todo mundo tinha visto que Deus cuida, que Deus provê, que Deus não abandona quem confia. Um ano inteiro se passou, 365 dias, desde aquela manhã em que Marina deu seu último pão. 365 dias, desde que a Virgem Maria apareceu naquela casa humilde e transformou tudo. Marina acordou naquela manhã de sábado com uma sensação estranha no peito. Não era ruim, era como se algo estivesse prestes a acontecer, como se o ar estivesse carregado de expectativa. Ela olhou para os filhos, que dormiam tranquilos. Rodrigo agora tinha 10 anos e ajudava a mãe com pequenos serviços. Luana, com 8, cuidava do irmão mais novo com carinho de mãe. Bento, com 5 anos completos, era uma criança saudável, cheia de vida, que ria fácil e abraçava forte. A casa continuava sendo simples. As paredes ainda eram de tijolo sem reboco. O telhado ainda era de zinco. Mas agora havia comida na despensa, havia roupas limpas no varal. Havia paz dentro daquelas paredes. Marina se levantou devagar e foi até o pequeno oratório que mantinha no canto do quarto. A mesma imagem desbotada de Nossa Senhora ainda estava ali, presa com fita adesiva velha. Mas agora, ao redor dela, havia velas acesas. Havia flores frescas que Josiane trazia toda semana. Havia um terço novo que Carmen tinha dado de presente. Marina ajoelhou-se e começou a rezar. Não era uma oração de desespero como um ano atrás. Era uma oração de gratidão, de reconhecimento, de amor puro. Mãe, faz 1 ano hoje. 1 ano desde que a senhora veio até minha casa. 1 ano desde que a senhora me mostrou que Deus não abandona quem confia. Eu nunca vou esquecer, nunca. Lágrimas rolaram pelo rosto dela, mas eram lágrimas boas, lágrimas de quem foi resgatada, de quem foi vista, de quem foi amada. Ela continuou rezando, perdendo a noção do tempo. Meia hora, 1 hora, não importava. Estava em casa, estava com Deus. E então, algo aconteceu. Uma luz suave começou a preencher o quarto. Não era a luz do sol, era diferente, era prateada, delicada, envolvente. O perfume de rosas voltou, aquele mesmo perfume que tinha ficado por 3 dias após a primeira aparição. Marina ergueu o rosto, ainda de joelhos, e o coração dela disparou. Ali, diante dela, estava Maria. Não em glória manifesta como da primeira vez, não com a coroa de estrelas ou o manto resplandecente, mas em forma simples, humana, materna. Trajava uma túnica azul clara e seu rosto era sereno,
acolhedor, cheio de ternura. Ela não disse nada, apenas sorriu. E aquele sorriso dizia tudo. Dizia: eu estou orgulhosa de você. Dizia: você foi fiel. Dizia: continue assim. Maria se aproximou devagar e colocou a mão sobre a cabeça de Marina, como uma mãe que abençoa a filha. O toque era suave, mas carregava um peso espiritual impossível de descrever. Era como se todas as bênçãos do céu estivessem descendo naquele momento, como se todos os anjos estivessem cantando em silêncio. Marina fechou os olhos lentamente e sentiu uma paz tão profunda que era quase física. Era como se todo o cansaço de anos de luta tivesse sido retirado de seus ombros, como se toda a dor do passado tivesse sido curada de uma vez. Maria inclinou-se levemente e sussurrou ao ouvido de Marina, com voz tão suave que era quase um sopro. Sua recompensa eterna está garantida, filha. Continue amando, continue confiando, continue sendo luz onde há escuridão. E então, antes que Marina pudesse responder, Maria desapareceu. Não houve relâmpago, não houve som, apenas o perfume de rosas que permaneceu, e a sensação de que algo sagrado tinha acabado de acontecer. Marina abriu os olhos lentamente, olhou ao redor, tudo estava normal. Mas ela sabia que não tinha sido ilusão. Sabia que Maria tinha voltado, não para fazer outro milagre visível, mas para dizer: eu não esqueci de você. Ela ficou ali, ajoelhada, chorando de gratidão, por mais de meia hora. Quando finalmente se levantou, sentiu-se renovada, sentiu-se pronta para continuar, pronta para enfrentar o que viesse, porque sabia que não estava sozinha. Rodrigo acordou e veio até ela. Mãe, a senhora tá bem? Marina sorriu, enxugou as lágrimas e abraçou o filho. Tô, meu amor, tô melhor do que nunca. Naquele mesmo dia, Marina convidou todas as vizinhas para um café da tarde em sua casa. Carmen, Josiane, Dona Lourdes, Fernanda, Clarice, todas foram. E junto com elas, vieram outras mulheres da rua, mulheres que tinham ouvido a história e queriam conhecer Marina pessoalmente. A casa pequena ficou lotada, mas ninguém se importou. Elas sentaram no chão, encostaram nas paredes, ficaram de pé na porta, e Marina contou novamente a história. Contou sobre o último pão, sobre a senhora idosa, sobre a aparição de Maria, sobre as visões, sobre a transformação. E todas choraram, mesmo as que já conheciam a história. Porque algumas histórias não envelhecem, algumas histórias tocam fundo toda vez que são contadas. Carmen, que estava sentada ao lado de Marina, pegou sua mão e disse: Marina, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Você me salvou, não só de passar fome no futuro, mas de morrer vazia, de morrer sem ter amado. Obrigada. Marina apertou a mão dela de volta. A gente se salva umas às outras, Carmen, é assim que Deus quis. Josiane trouxe um bolo que tinha feito em casa. Dona Lourdes trouxe sucos, Fernanda trouxe biscoitos. E ali, naquela tarde de sábado, naquela casa simples, aquelas mulheres comeram juntas, riram juntas, choraram juntas. Porque agora eram família, não de sangue, mas de fé. E enquanto elas conversavam, as crianças brincavam no quintal. Rodrigo, Luana e Bento corriam com os filhos das outras vizinhas, gritando, rindo, livres, como toda criança deveria ser. Marina olhou pela janela e viu aquela cena, e sorriu. Porque aquilo era um milagre real. Não era só a comida que apareceu, não era só a máquina de costura que foi restaurada, era a vida que voltou, era a esperança que renasceu, era a comunidade que se formou. Ao final da tarde, quando todas já estavam indo embora, Carmen voltou e disse: Marina, eu queria te pedir uma coisa. Pode falar. Ensina a gente a rezar como você reza, ensina a gente a ter a fé que você tem. Marina sorriu e respondeu: Eu não sei ensinar fé, Carmen, mas eu posso rezar com você. E quando a gente reza junto, a fé cresce, porque onde 2 ou 3 estão reunidos, ele está no meio. E ali, naquela mesma casa onde Maria tinha aparecido 1 ano antes, aquelas mulheres se ajoelharam e rezaram juntas, rezaram o terço inteiro, 50 Ave-Marias, 5 mistérios, e cada palavra era dita com devoção verdadeira. Quando terminaram, o sol já estava se pondo. A luz alaranjada entrava pelas frestas da casa, pintando tudo de dourado. E naquele momento, todas sentiram que não estavam sozinhas, que algo maior estava ali com elas, que Maria ouvia, que Jesus acolhia, que Deus amava. Elas saíram daquela casa transformadas, novamente, porque a fé não é algo que acontece uma vez e pronto. A fé é algo que se renova, que se alimenta, que cresce. E Marina, ao fechar a porta depois que todas foram embora, olhou para a imagem de Nossa Senhora e sussurrou: Obrigada por ter voltado, mãe. Obrigada por não ter me esquecido.
E ela soube, no fundo do coração, que nunca seria esquecida. Porque quem ama como Maria ama, nunca esquece. Os meses seguintes trouxeram algo que ninguém esperava. A história se espalhou. Não por causa de Marina, ela nunca quis holofotes, nunca quis ser famosa. Mas as pessoas falam. E quando uma história é verdadeira, quando uma história toca o coração, ela não fica presa, ela viaja. Começou com as vizinhas contando para as amigas. Depois, as amigas contaram para as primas. As primas contaram nas igrejas. E em pouco tempo, gente de outros bairros começou a aparecer na Rua da Providência querendo conhecer Marina, querendo ouvir a história da boca dela, querendo sentir a presença de Deus que ainda pairava sobre aquela casa. Marina recebeu a todos com humildade. Nunca cobrou nada, nunca pediu dinheiro. Apenas contava a história, oferecia um copo d'água e orava com quem pediu oração. E algo extraordinário começou a acontecer. As pessoas que vinham até ali saíam diferentes. Algumas eram curadas de doenças, outras encontravam paz depois de anos de tormento. Outras voltavam para casa e reconciliavam com familiares. Não era Marina que fazia isso, era Deus usando Marina como instrumento. Um dia, uma mulher chamada Sônia chegou à casa de Marina. Ela tinha vindo de uma cidade a 2 horas de distância. Estava desesperada. Seu filho, de 17 anos, tinha se envolvido com drogas e estava desaparecido havia 3 semanas. A polícia não o encontrava, a família não sabia o que fazer. Sônia se ajoelhou na frente de Marina e implorou: "Por favor, reza pelo meu filho. Eu ouvi que Nossa Senhora apareceu aqui. Eu sei que ela pode trazer meu menino de volta." Marina pegou as mãos de Sônia e disse: "Eu vou rezar com você, mas quem vai trazer seu filho de volta é Maria, não eu. Vamos confiar juntas." Elas rezaram ali mesmo, na sala pequena. Rezaram o terço inteiro. E quando terminaram, Marina disse: "Volta para casa e acredita. Mesmo sem ver, acredita." Sônia voltou para casa com o coração ainda pesado, mas com uma fagulha de esperança que não tinha antes. 3 dias depois, ela recebeu uma ligação. Era o filho. Ele estava vivo. Estava numa clínica de recuperação em outra cidade. Tinha decidido se internar sozinho. Disse que não sabia explicar direito, mas que tinha sentido um impulso forte, como se alguém tivesse sussurrado no ouvido dele: "Volta para casa, sua mãe está esperando." Sônia voltou à casa de Marina uma semana depois. Dessa vez, não chorando de desespero, chorando de gratidão. E as duas se abraçaram e choraram juntas, porque sabiam que Deus tinha ouvido. Histórias como essa se multiplicaram. Um homem que estava desempregado há 1 ano conseguiu emprego 3 dias depois de pedir a intercessão de Maria na casa de Marina. Uma senhora idosa que tinha perdido a vontade de viver recuperou a alegria. Um casal à beira do divórcio se reconciliou. Não eram coincidências, eram respostas. Eram sinais de que Deus estava atento, de que as orações não se perdiam no vazio, de que a fé movia montanhas. Carmen, vendo tudo isso, decidiu ampliar a despensa comunitária. Ela alugou um ponto pequeno na rua principal e transformou num espaço onde qualquer pessoa necessitada podia buscar alimentos, roupas e até mesmo orientação espiritual. Josiane passou a coordenar voluntários. Dona Loures ajudava na organização. Fernanda doava roupas. Clarice, que antes espalhava fofocas, agora espalhava informações sobre famílias que precisavam de ajuda. A transformação não ficou restrita àquela rua. O bairro inteiro começou a mudar. A violência diminuiu, as brigas de vizinhos diminuíram. As pessoas começaram a se olhar com mais compaixão. E tudo tinha começado com um pão. Rodrigo, Luana e Bento cresciam vendo tudo isso. Eles nunca esqueceram o dia em que viram a Virgem Maria. Aquilo marcou para sempre. Rodrigo, aos 10 anos, dizia que queria ser padre quando crescer. Luana dizia que queria ajudar os pobres. Bento, ainda pequeno, apenas dizia que queria ser igual à mãe. Marina continuava trabalhando na máquina de costura, mas agora parte do dinheiro que ganhava ela doava para a despensa comunitária. Não por obrigação, por amor, porque tinha aprendido que quanto mais se dá, mais se recebe. Não em dinheiro, mas em paz, em alegria, em propósito. Certa noite, Marina estava sozinha no quarto, rezando antes de dormir. Ela olhou para a imagem de Nossa Senhora e disse em voz baixa: "Mãe,
Eu nunca imaginei que minha vida ia ser assim. Eu achei que ia morrer pobre e esquecida. Mas a senhora me mostrou que ninguém que ama é esquecido. Obrigada. Obrigada por ter me escolhido. Obrigada por ter acreditado em mim. E naquele momento, ela sentiu novamente aquela presença, aquele perfume de rosas. Não houve aparição dessa vez, mas houve certeza. Certeza de que Maria estava ali, ouvindo, acolhendo, amando. Marina dormiu em paz naquela noite e sonhou com um jardim cheio de rosas. E no meio do jardim, uma mulher de manto azul, sorrindo para ela, estendendo a mão, dizendo sem palavras: "Bem-vinda, filha, você está em casa." 5 anos se passaram desde aquele dia em que Marina deu seu último pão. 5 anos que pareciam uma eternidade e, ao mesmo tempo, pareciam ter passado num piscar de olhos. Rodrigo agora tinha 14 anos. Era um menino sério, responsável, que ajudava a mãe em tudo. Continuava dizendo que queria ser padre, e Marina via nos olhos dele uma fé genuína, que não tinha sido forçada. Tinha nascido ali, naquela casa, naquele dia em que ele viu Maria com os próprios olhos. Luana, com 12 anos, era a imagem da mãe, carinhosa, generosa, sempre preocupada com os outros. Ela ajudava Josiane na catequese, ensinando crianças menores a rezar, e fazia isso com uma paciência e uma doçura que encantava a todos. Bento, com 9 anos, era o mais agitado dos 3. Corria para todo lado, ria alto, brincava sem parar. Mas quando chegava a hora da oração, ele se ajoelhava ao lado da mãe e rezava com a mesma seriedade de um adulto. Porque ele se lembrava da luz, lembrava do perfume, lembrava da mulher bonita que tinha pegado ele no colo. A casa continuava simples. Marina nunca quis mudar de lá. Mesmo com o dinheiro que ganhava da costura, ela preferia ficar naquele casebre humilde, porque ali tinha acontecido o milagre, ali era sagrado. Mas ela tinha feito algumas melhorias. Rebocou as paredes, trocou o telhado de zinco por telhas de barro, comprou móveis novos, simples, mas confortáveis, e transformou um cantinho da sala num pequeno oratório onde qualquer pessoa que visitasse podia rezar. Carmen tinha se tornado uma das mulheres mais respeitadas do bairro, não por causa de dinheiro, mas por causa da transformação que todos tinham testemunhado. A despensa comunitária que ela havia criado agora atendia mais de 50 famílias por mês, e tudo era feito com doações voluntárias e muito amor. Ela nunca se casou, nunca teve outros filhos além de Josiane, mas dizia que agora tinha centenas de filhos. Cada pessoa que recebia ajuda da despensa era como um filho para ela. E ela cuidava de todos com o mesmo carinho que Marina tinha demonstrado naquela manhã, 5 anos atrás. Josiane também tinha mudado completamente. Ela, que antes ria da pobreza alheia, agora vivia no meio dos pobres. Coordenava a catequese, visitava doentes, ajudava idosos e fazia tudo com uma alegria contagiante, porque tinha descoberto que a verdadeira felicidade não estava em acumular, mas em dar. Dona Lourdes, que antes era amarga e fechada, tinha se tornado a vovó de todas as crianças da rua. Sua casa estava sempre cheia de meninos e meninas que iam lá comer bolo, ouvir histórias e receber carinho. Ela dizia que tinha desperdiçado anos vivendo sozinha, mas que Deus tinha sido misericordioso e lhe dado uma segunda chance. Fernanda, que vendia roupas, agora separava as melhores peças e doava para famílias necessitadas. Ela contava que tinha lucrado mais depois que começou a doar do que quando guardava tudo para si. E não era só lucro financeiro, era paz de espírito, era alegria verdadeira. Clarice tinha se tornado uma das maiores evangelizadoras do bairro. Ela, que antes espalhava fofocas maldosas, agora espalhava o evangelho. Visitava casa por casa, convidando as pessoas para os encontros de oração que aconteciam toda sexta-feira na casa de Marina. E muita gente aceitava o convite, porque a história de Marina tinha se tornado lendária na região. Mas nem tudo tinha sido fácil nesses 5 anos. Houve momentos difíceis, houve doenças, houve perdas. Rodrigo tinha ficado gravemente doente aos 11 anos, uma febre que não baixava, que assustou Marina profundamente. Ela passou 3 dias ajoelhada no oratório, rezando sem parar, pedindo a intercessão de Maria. No 3º dia, a febre baixou. Os médicos não souberam explicar. Disseram que era um milagre, e Marina sabia que era. Carmen tinha perdido a mãe idosa, que morava em outra cidade, e pela primeira vez em muitos anos, ela chorou sem vergonha.
Chorou porque tinha passado tanto tempo longe da mãe, presa em sua vida egoísta, que não tinha aproveitado o tempo que tinham juntas. Marina consolou, abraçou, rezou com ela, e Carmen encontrou consolo na fé que tinha aprendido a ter. Josiane tinha se apaixonado por um rapaz do bairro, um homem bom, trabalhador, de fé. Eles se casaram numa cerimônia simples, mas linda, e Marina foi madrinha. No dia do casamento, Josiane abraçou Marina e disse: "Tudo que eu tenho de bom hoje eu devo a você. Você me ensinou o que é amor de verdade." Marina sorriu e respondeu: "Não fui eu, Josiane, foi Maria. Ela que mudou nossos corações. Eu só fui instrumento." A vida na Rua da Providência tinha encontrado um equilíbrio. Não era perfeita, ainda haviam problemas, ainda havia brigas eventuais, ainda havia dificuldades. Mas era diferente, porque agora havia comunidade, havia solidariedade, havia fé. E no centro de tudo, Marina continuava sendo aquela mulher simples, humilde, que nunca se considerou santa, que nunca quis ser venerada, que apenas queria servir, que apenas queria amar. Certa manhã, Marina estava costurando quando Rodrigo chegou da escola e disse: "Mãe, hoje na aula de religião, a professora falou sobre milagres, e eu contei a história da senhora, da vovó Maria que apareceu aqui." Marina parou de costurar e olhou para o filho. "E o que a professora disse?" "Ela disse que eu tinha muita sorte, que nem todo mundo vê a Virgem Maria na vida, e que eu devia cuidar bem dessa graça." Marina sorriu e puxou o filho para perto. "A professora tá certa, meu filho, mas sabe o que é mais importante do que ter visto Maria?" "O que, mãe?" "É viver como ela ensinou, é amar como ela amou, é confiar como ela confiou. Porque de nada adianta ver milagres se o coração continua duro." Rodrigo assentiu, entendendo a profundidade das palavras da mãe. "Eu vou tentar, mãe, eu prometo." Marina beijou a testa do filho e voltou a costurar. Mas o coração dela estava cheio, cheio de gratidão, cheio de paz, cheio de certeza de que tinha feito certo naquela manhã, 5 anos atrás, quando deu o último pão. À noite, quando todos já estavam dormindo, Marina se ajoelhou no oratório e rezou: "Mãe, eu não sei quanto tempo ainda tenho aqui, não sei o que o futuro guarda, mas eu sei que qualquer coisa que vier, a senhora vai estar comigo, e isso me basta." E pela milésima vez, sentiu o perfume de rosas, pela milésima vez, sentiu a presença, pela milésima vez, soube que não estava sozinha. Porque Maria nunca abandona quem a ama, nunca esquece quem confia, nunca deixa órfão quem a chama de mãe. 10 anos haviam se passado desde o milagre, uma década inteira. E a Rua da Providência tinha se tornado um símbolo de esperança não só no bairro, mas em toda a cidade. Rodrigo tinha 19 anos e estava no seminário, tinha seguido o chamado que sentiu ainda criança. Estudava com dedicação, rezava com fervor e carregava no peito a memória daquela manhã em que viu a Mãe de Deus em sua casa. Ele sabia que aquela visão não tinha sido só para ele, tinha sido para ser compartilhada, e ele ia passar a vida inteira compartilhando. Luana, com 17 anos, trabalhava como auxiliar de enfermagem no posto de saúde do bairro. Cuidava dos doentes com a mesma ternura que via na mãe, e sempre que alguém estava desenganado, sem esperança, ela rezava, e muitos se recuperavam. Os médicos diziam que era a resiliência do corpo humano, mas Luana sabia que era algo mais. Bento, com 14 anos, era o mais parecido com Marina. Tinha o mesmo olhar doce, o mesmo coração generoso, a mesma fé inabalável. Ele ajudava na despensa comunitária todos os finais de semana, carregando sacos de comida, organizando doações, conversando com as famílias, e fazia tudo com um sorriso no rosto. Marina tinha 53 anos. O cabelo já estava grisalho, as mãos marcadas pelo trabalho, o rosto sulcado por rugas que contavam histórias. Mas os olhos continuavam brilhantes, continuavam cheios de vida, continuavam cheios de fé. Ela continuava costurando, mas agora tinha ajudantes. Outras mulheres da rua tinham aprendido o ofício com ela, e juntas formavam uma pequena cooperativa. Produziam roupas, vendiam para lojas da cidade e dividiam o lucro de forma justa, e parte do dinheiro sempre ia para obras de caridade. A casa de Marina tinha se tornado um ponto de peregrinação informal. Gente de outras cidades vinham visitá-la, pedir oração, buscar consolo, e ela nunca negava. Recebia a todos,
Ricos, pobres, jovens, velhos, católicos, evangélicos, espíritas, não importava. Marina acreditava que Deus era de todos. Carmen, agora com 60 anos, tinha se tornado uma líder comunitária respeitada. A dispensa comunitária que ela criara tinha se expandido e agora incluía também aulas de alfabetização para adultos, oficinas de artesanato e grupos de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica. E tudo começou com um arrependimento sincero. Josiane tinha 2 filhos pequenos e ela os criava com os mesmos valores que aprendeu com Marina. Ensinava-os a partilhar, a rezar, a amar sem medir. E sempre contava a história da aparição de Maria, para que nunca esquecessem de onde tinham vindo. Dona Lourdes, Fernanda e Clarice continuavam ativas na comunidade, mais velhas, mais cansadas, mas não menos dedicadas. Eles diziam que aqueles últimos 10 anos tinham sido os melhores de suas vidas, porque finalmente tinham descoberto o propósito, finalmente tinham entendido o que era viver de verdade. Num domingo de manhã, Marina acordou com uma sensação diferente. Não era dor, não era medo, era a paz. Uma paz tão profunda que parecia vir de outro mundo. Ela se levantou, preparou o café da manhã para os filhos que ainda moravam com ela e depois foi ao oratório. Ajoelhou-se e começou a rezar. E enquanto rezava, teve uma visão. Viu sua vida toda passar diante dos olhos. Viu a infância difícil. Viu o casamento feliz, mas curto. Viu a viuvez precoce. Viu os anos de luta. Viu aquela manhã em que deu o pão. Viu a aparição de Maria. Viu a transformação da rua. Viu os filhos crescendo. Viu as vidas que foram tocadas. E então, viu algo mais. Viu um caminho de luz se abrindo diante dela. E no fim do caminho, 2 figuras esperando. Uma era seu marido, sorrindo, de braços abertos. A outra era Maria, radiante, estendendo a mão. Marina entendeu. Ainda não era a hora, mas a hora chegaria, e quando chegasse, ela não teria medo, porque sabia para onde ia. A visão passou. Marina voltou ao presente. Enxugou as lágrimas, levantou-se e foi viver mais um dia. Porque enquanto houvesse tempo, haveria trabalho a fazer, haveria amor a dar, haveria fé a testemunhar. Naquela noite, houve um encontro de oração na casa de Marina, como sempre acontecia nas sextas-feiras. A sala pequena ficou lotada. Gente sentada no chão, encostada nas paredes, na porta, no quintal. Mais de 50 pessoas. Todas ali para rezar. Todas ali por causa de uma história que tinha começado 10 anos atrás. Marina conduziu a oração. Rezaram o terço completo. Cantaram hinos. Compartilharam testemunhos. E ao final, Marina disse algo que ficou gravado no coração de todos os presentes. Eu não sou especial, não sou santa, não sou diferente de ninguém aqui. Eu só escolhi confiar, escolhi amar, escolhi dar mesmo quando não tinha. E Deus honrou isso, porque Deus sempre honra a fé verdadeira. Então, se tem alguém aqui passando dificuldade, se tem alguém aqui sem esperança, eu digo, confia, dá o que você tem, por pouco que seja, e Deus vai multiplicar, porque Ele é fiel. As pessoas aplaudiram, choraram, abraçaram umas às outras, e saíram dali renovadas, fortalecidas, prontas para enfrentar mais uma semana. Marina ficou sozinha depois que todos foram embora. Apagou as velas, arrumou as cadeiras, varreu o chão, e quando finalmente foi dormir, olhou pela janela e viu a lua cheia iluminando a rua. Ela sorriu, porque aquela rua que um dia foi palco de zombaria e egoísmo, agora era símbolo de amor e solidariedade. E tudo por causa de um pão. Um simples pão, dado com fé, recebido por Deus, multiplicado pelo céu. Marina fechou os olhos e dormiu em paz, sabendo que sua vida tinha valido a pena, sabendo que tinha cumprido o propósito, sabendo que, quando a hora chegasse, Maria estaria lá, esperando, de braços abertos, dizendo: "Bem-vinda, filha, você fez bem, entra na alegria do teu Senhor." Há histórias que não terminam quando a última palavra é dita. Há histórias que continuam ecoando nos corações, atravessando gerações, plantando sementes que brotam muito tempo depois que os personagens principais já partiram. A história de Marina é uma dessas. Hoje, 20 anos depois daquela manhã em que ela deu seu último pão, a Rua da Providência continua viva. O nome pegou,
foi oficializado pela prefeitura. E quando você passa por lá, sente algo diferente no ar. Não é só uma rua. É um testemunho vivo de que a fé move montanhas, de que o amor transforma realidades, de que Deus nunca abandona quem confia. Marina partiu aos 62 anos. Foi uma partida tranquila, sem sofrimento. Ela dormiu e não acordou mais. E todos que estavam ao seu redor naquele momento disseram a mesma coisa. Havia um perfume de rosas no quarto e um sorriso de paz no rosto dela. Rodrigo se tornou padre. Hoje é pároco de uma comunidade carente em outra cidade e carrega a mesma missão da mãe: servir, amar, acolher. Ele celebra a missa todos os dias e no final de cada celebração conta a história da mãe, a história do pão, e sempre termina dizendo: Deus está esperando que você dê o seu pão, seja lá o que isso signifique para você. Luana se casou com um enfermeiro, teve 3 filhos e continua trabalhando na saúde. Mas além do trabalho no hospital, ela coordena um grupo de voluntários que visita doentes terminais, oferecendo não só cuidados médicos, mas também oração, presença, amor. E muitos doentes dizem que quando Luana entra no quarto, sentem um perfume de rosas. Bento se tornou professor, ensina numa escola pública da periferia, e além de ensinar matemática, ensina valores, ensina generosidade, ensina que ninguém é pequeno demais para fazer diferença. E sempre que um aluno passa por dificuldade, ele abre a carteira e dá o que pode, porque aprendeu com a mãe que dar é sempre melhor do que guardar. Carmen partiu aos 70 anos, mas deixou um legado imenso. A despensa comunitária que ela criou continua funcionando, agora administrada por Josiane e por jovens voluntários que cresceram ouvindo a história. E a cada ano, no aniversário da aparição de Maria, eles fazem uma festa na rua inteira, distribuindo pão para todos os moradores. Pão de verdade, pão fresco, pão feito com amor. A casa de Marina virou um pequeno santuário, não oficial, não reconhecido pela igreja formalmente, mas reconhecido pelo povo. As pessoas continuam indo lá rezar. Continuam pedindo graças, e muitas continuam sendo atendidas, porque onde a fé é genuína, ali Deus se manifesta. E a lição que Marina deixou é simples, mas profunda. Não importa o quanto você tem ou deixa de ter. O que importa é o quanto você está disposto a dar. Porque Deus não mede generosidade pelo tamanho da oferta, mas pelo tamanho do sacrifício. Ela deu um pão pequeno, o último que tinha. E Deus transformou aquilo numa história que já tocou milhares de vidas, que já mudou centenas de corações, que já salvou dezenas de almas da descrença, do egoísmo, da solidão. E essa história ainda não terminou, porque enquanto houver alguém contando, alguém ouvindo, alguém se emocionando, alguém decidindo mudar por causa dela, a história continua viva. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: eu não tenho nada para dar, eu não tenho um pão, eu mal tenho o suficiente para mim. Mas a verdade é que todos temos algo. Pode ser um sorriso, pode ser uma palavra de consolo, pode ser um abraço, pode ser uma oração, pode ser tempo, pode ser presença. O que Maria veio ensinar naquela casa humilde não foi que devemos ser heróis, foi que devemos ser humanos. Humanos que amam, humanos que confiam, humanos que não deixam o medo da escassez roubar a coragem de amar. E se há algo que você pode levar dessa história hoje, é isto: comece onde você está, com o que você tem, por menor que seja. Dê, confie e deixe Deus multiplicar. Porque o pão que Marina deu naquela manhã não acabou, ele continua alimentando. Não os estômagos, mas as almas. Não os corpos, mas os espíritos. Não por um dia, mas para sempre. E talvez, só talvez, se você fechar os olhos agora e abrir o coração, vai sentir aquele perfume de rosas, vai sentir aquela presença maternal, vai sentir Maria sussurrando no seu ouvido: filho, filha, eu estou aqui, eu ouço você, eu vejo você, e eu não vou te abandonar, confia. Se essa história tocou você de alguma forma, não guarde só para você, compartilhe, conte para alguém que precisa ouvir que Deus não esqueceu dele, que ainda há esperança, que ainda há amor, que ainda há milagres. E se quiser fazer parte dessa corrente de fé que começou numa casa humilde há 20 anos, numa rua esquecida, numa periferia pobre,
Faça algo simples. Dê o seu pão. Seja lá o que isso signifique para você hoje. Porque quando você dá, você não fica mais pobre. Você fica mais rico, mais leve, mais livre, mais parecido com Deus. E se quiser deixar um sinal de que você acredita, de que você confia, de que você vai tentar ser diferente a partir de hoje, escreva amém nos comentários. Não por superstição, não por obrigação, mas como um compromisso de fé, um compromisso de amor. Porque Maria continua aparecendo, não sempre de forma visível, mas de forma real, na vida de quem chora e é consolado, na vida de quem está perdido e encontra direção, na vida de quem não tem nada e recebe tudo. Que a história de Marina seja uma semente plantada no seu coração hoje, e que dessa semente brote uma árvore de fé, de generosidade, de amor, uma árvore que dê frutos, que alimente outros, que transforme realidades. E quando chegar a sua hora de partir, que você possa olhar para trás e dizer como Marina disse: valeu a pena, eu amei, eu confiei, eu dei o meu pão. Que Nossa Senhora, Mãe da Providência, continue intercedendo por você, por sua família, por todos que precisam de um milagre hoje. E que você nunca esqueça, o céu está atento, Deus está vendo, e nenhum ato de amor, por menor que seja, passa despercebido. Amém. Se inscreva no canal para receber mais histórias de fé como esta. Compartilhe com alguém que precisa acreditar novamente. E deixe seu amém nos comentários para que essa mensagem alcance ainda mais corações.